TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Homem é condenado por ofender jornalista em publicações no Facebook. 5 internos do sistema prisional são aprovados em universidades com nota do Enem. O Conselho Nacional de Justiça determina que as titulares da 20ª e 22ª Varas Cíveis de Fortaleza atendam aos advogados e advogadas independentemente do agendamento prévio. O Ministério Público do Ceará é uma das instituições parceiras da campanha Abraço Geri e Cuido do Meio Ambiente. Conheça a Previdência Complementar da OAB Prev. E a nossa agenda com concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil. Os principais destaques do judiciário brasileiro, agora aqui no programa Mundo Jurídico. Um homem foi condenado a pagar R$1.000 de indenização por danos morais por chamar um jornalista no Facebook de repórter de meias-verdades e afirmar que ele já teria sido acusado de crime passional. Na ação, o jornalista conta que publicou no site em que trabalhava uma notícia sobre a enfermeira denunciada pelo Ministério Público. Em reação a isso, o marido da enfermeira resolveu atacar o jornalista no Facebook, afirmando que ele seria uma pessoa de meias-verdades e que já teria sido acusado de ser mandante de um crime passional, compartilhando na mesma postagem um link de outro site em alusão ao suposto fato. Por entender que somente divulgou informações de interesse público e julgando-se ofendido em sua imagem e honra, o jornalista pediu a condenação por danos morais. O Ministério Público do Ceará é uma das instituições parceiras da campanha Abraço Geri e Cuido do Meio Ambiente, que acontece em Jericoacoara. A campanha é uma ação estratégica de sensibilização e fiscalização sobre o descarte adequado do esgoto, bem como o uso responsável da água. Além do Ministério Público do Ceará, a campanha reúne diversos órgãos e instituições das esferas municipal, estadual e federal que deverão atuar até o fim do mês de março na vila. Nos dias 21 e 22 de fevereiro, a promotora de justiça Cibele Moreira vai participar de diversas reuniões com empresários locais, vereadores e moradores de Jericoacoara para apresentar os principais problemas enfrentados, as ações que já estão em andamento e qual o papel do Ministério Público e das demais instituições que integram a campanha. Uma decisão em caráter liminar da Justiça Federal do Estado do Ceará autorizou que um candidato preste o exame para a Carteira Nacional de Habilitação em veículo automático, contrapondo-se a uma resolução do CONTRAN que estabelece que o exame deve ser prestado em veículo mecânico. E para falar sobre essa decisão inédita, nós recebemos agora em nosso estúdio o advogado Rogério Feitosa. Então, Rogério, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio outra vez. O prazer é todo meu de comparecer aqui mais uma vez, trazendo esse tema que reputo de ser bastante interessante. Hoje nós temos pessoas fazendo 18 anos, vão fazer os exames, amanhã também, todo dia nós temos pessoas que têm interesse nessa matéria e é um ponto que foi aqui decidido no estado do Ceará, abrindo um precedente, imagino, inédito, como você falou, que veio aí vem a corrigir uma certa distorção do sistema, uma incongruência do sistema, né? Doutor Rogério, a decisão me parece ser realmente inédita no Brasil, essa decisão da Justiça Federal do Estado do Ceará, porque a resolução do CONTRAN realmente, ela determina que o candidato que queira retirar a Carteira Nacional de Habilitação, ele deve fazer o exame em veículo mecânico. Ele abre uma exceção, né, o CONTRAN abre uma exceção, caso o candidato tenha algum tipo de deficiência, aí sim ele poderia prestar o exame em veículo automático. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa decisão e quais foram os principais fundamentos. O senhor poderia fazer um histórico? Pronto. Esse ponto me pareceu interessante quando eu me deparei com um caso concreto. Porque o caso concreto se trata de uma pessoa que teve, decorrente de um osteossarcoma, uma amputação na sua perna esquerda interna. Então, ele botou uma prótese e houve uma cirurgia que, diferentemente do que se faz na maioria das vezes em que se amputa o membro dele, foi uma questão interna. Então, aparentemente, você olha e pensa que ele não tem nenhum tipo de deficiência. Mas tem. Foi recomendado pelo médico que fez a cirurgia de que ele teria que dirigir veículo diferente do
o veículo diferente do normal, que seria o veículo mecânico. Porque ele deve ter ficado com uma série de limitações. Ficou com uma série de limitações, ele não pode praticar esportes de forma regular, ele tem uma sensibilidade na perna, tem até a questão da questão que você fica impressionado com aquilo, você tem uma prótese interna, então, até o seu subconsciente não lhe permite exercer todas as atividades normais. E o médico recomendou que ele não dirigisse veículo com câmbio manual, até porque teria o esforço da embreagem, mas a sua perna direita estaria normal, apta a dirigir veículo com câmbio automático. Pois bem, ele se dirigiu ao Detran, depois de fazer todos os exames, para passar pela junta médica, porque esse é o procedimento do Conselho Nacional de Trânsito. Feita a perícia. Para se fazer uma perícia, para se autorizar a dirigir, a tirar o CNH, prestar o exame no veículo automático. Por quê? Porque, de acordo com a resolução que você falou antes do CONTRAN, que é a resolução 168 de 2004, só é, artigo 15, inciso 2, só é autorizado o exame de direção veicular em veículos de 4 ou mais rodas, se for com transmissão mecânica e duplo comando de freios. E eles só abrem uma exceção, que está no parágrafo único, quando o candidato tem alguma deficiência física reconhecida por médicos peritos do Detran. Essa é a resolução determina do CONTRAN. Ele entende até, ele diz, em veículos adaptados será dispensada a obrigatoriedade do inciso 2, que seria do veículo mecânico. Ele encara o veículo automático como sendo veículo adaptado. É equiparado a um veículo adaptado. Equiparado a um veículo automático. E aí, quando eu me deparei com a norma, tinha a questão de você questionar a perícia e declará-lo deficiente, se demorar muito, era uma questão que ia envolver perícia determinada pelo juízo e tal. E eu fui estudar o caso. E ao me deparar com a pesquisa que fiz, vi que existe um projeto de lei, o 7746 de 2017, que pretende inserir essa possibilidade de o exame de CNH em veículo automático por qualquer pessoa. E quando eu vi, olha, se ele quer inserir a possibilidade, é porque não existe nenhuma vedação, senão seria alterar o texto do CTB. Como se sabe, todas as regras de trânsito estão previstas, a matriz das regras está no Código de Trânsito Brasileiro. E o legislador estabeleceu que o Conselho Nacional de Trânsito deverá regular, está previsto no seu artigo 12 e no artigo 141, notadamente, o processo de habilitação. Então ele vai, através das suas normas, regular o processo. Só que ele, ao estabelecer que o exame de CNH seja feito somente em veículo com câmbio automático, ele extrapolou os limites regulamentadores. Por quê? Porque o Código de Trânsito, que quando editado, já possuía veículos automáticos, desde 97 nós temos veículos automáticos, em várias marcas, não disse qual era o tipo de câmbio que você deveria prestar. O Código de Trânsito, no artigo 147, que ele trata do processo de habilitação propriamente dito, ele diz que você deverá prestar o exame médico, o exame psicotécnico, o exame de legislação e o exame de rua no veículo, na categoria pretendida, no veículo na categoria pretendida de 4 ou mais rodas. De Mas 4 ou mais rodas, mas não diz quais deve ser mecânico. O mecânico automático. Certo. E o carro automático não é um carro adaptado. Ele é um carro autorizado pelo governo federal para ser fabricado, ele sai em série e você não pode dizer, na época de hoje, que esse veículo seria um veículo adaptado. Interessante. Então, o cerne da questão, o que foi realmente atacado, foi a resolução, né? E não a perícia. Por isso que a competência ficou na Justiça Federal. Na Justiça Federal. Nós não atacamos a perícia, que aí seria atacar o ato propriamente do Detran estadual, mas sim a resolução do CONTRAN que compõe o Sistema Nacional de Trânsito. Né? O Sistema Nacional de Trânsito, ele é composto pelo DENATRAN, que é o Departamento Nacional de Trânsito, o CONTRAN, que regula todo o Código de Trânsito Brasileiro, e os órgãos executivos estaduais. Então, essas normas, elas são normas da União. Certo. É como uma norma, um exemplo de uma norma de uma autuação de uma multa. Os órgãos estaduais não podem estabelecer a sua forma, eles têm que ter um padrão, uma forma padronizada, regulada, todas pelo DENATRAN e pelo CONTRAN. Né? Doutor Rogério, essa ação ela é interessante porque ela nos leva a uma série de questionamentos. Como, por exemplo, aquela pessoa que tem algum tipo de deficiência,
mas não obteve o reconhecimento. Ou até mesmo aquela pessoa que tem uma deficiência, mas que não quer declarar. Na verdade, eu gostaria que o senhor comentasse esse aspecto, mas logo após um breve intervalo. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Nós voltamos a entrevistar o advogado Rogério Feitosa. Doutor Rogério, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior, na realidade eu pedi que o senhor comentasse um questionamento interessante que nos leva a refletir, que é aquelas pessoas que têm algum tipo de deficiência, mas que não querem declarar, ou aquelas que possuem algum tipo de deficiência, mas não obtiveram reconhecimento. Como é que ficam, né? Tem pessoas que possuem, de fato, alguma deficiência, mas não querem dizer a ninguém. Não querem. Às vezes é uma deficiência na mão que não fecha direito, um braço que não tem um certo movimento, e ele vai ter que ser declarado deficiente para poder tirar. Não que isso aí seja algo maior ou menor, pelo contrário. Mas é porque às vezes a pessoa não quer. E essa decisão ela vem para dar uma inclusão maior aí na questão do exame de CNH. Tem também aquelas pessoas que já têm uma deficiência reconhecida perante os órgãos fazendários para desconto de compra de veículos. Mas ao chegar aos 18 anos, o Detran, os médicos peritos do Detran podem entender que aquela deficiência não o habilita para tirar CNH em veículo automático, como é o caso do autor da ação. Ele tem uma deficiência atestada pelo seu médico particular e que essa deficiência não foi reconhecida pelos médicos do Detran. Então, vamos dizer, ele não queria talvez um desconto de imposto, nem nada, ele só queria agora tirar a carteira. Então, ele é obrigado a tirar no veículo mecânico. Tem também a questão das pessoas, como foi o caso com a divulgação dessa decisão, muita gente me falou, e isso aí a gente fica sabendo no decorrer da situação, de uma determinada pessoa que na casa dela tem 3 veículos automáticos há 10 anos. E ela disse que foi obrigada a aprender a dirigir um veículo mecânico para se submeter ao seu exame de CNH, mas ela talvez nunca vai dirigir um veículo mecânico. Porque na casa ela vai ganhar um carro automático, a mãe tem um carro automático, o pai tem um carro automático, o irmão tem um carro automático. Doutor Rogério, essa ação, ela poderia ganhar um caráter nacional? Toda ação ela transcende, né? Que aí vira a jurisprudência. Nós não temos ainda no Brasil uma ação individual, nós não temos ainda essa questão prevista de uma ação individual ter esse caráter. Obviamente que os argumentos plausíveis, ele pode transcender ao ponto do próprio CONTRAN rever a sua decisão, rever a sua resolução, com base na decisão. O Congresso subsidiar ou o projeto de lei mais ainda, e tendo em vista que a decisão com argumentos bastante plausíveis, fortes, ou até sustar o ato. É verdade. O Congresso pode sustar o ato, é uma previsão constitucional, quando extrapola os limites, né? Eu gostaria que o senhor falasse mais um pouco sobre esse projeto de lei 7746 de 2017. Onde está tramitando nesse momento? Ele está na Câmara, encontra-se no Senado? Esse projeto 7746, na realidade, ele é até certo ponto, como eu falei, desnecessário, porque bastaria que o Congresso tivesse feito um estudo maior, sustar o ato que houve extrapolação de limites. Não sei se é tão fácil, mais fácil fazer o projeto de lei ou um decreto legislativo. Talvez o trâmite junto ao Congresso de um projeto de lei seja mais rápido, algo nesse sentido. Mas esse projeto de lei pretendia, e foi o cerne da questão que eu peguei no começo, que pretendia incluir a possibilidade. Então, se ele quer incluir, é porque não tem a possibilidade, não tem nenhuma vedação no Código de Trânsito. Se fosse caso contrário, seria alterar. Ele foi aprovado na Comissão de Viação e Transporte da Câmara e está hoje na CCJ. Foi um projeto que teve uma repercussão também muito grande. Saiu em todos os veículos de comunicação, saiu em todos os periódicos, e que vem um argumento até do relator, era tornar o Código de Trânsito mais inclusivo. Claro, interessante. Doutor Rogério, uma dúvida que paira na cabeça das pessoas, principalmente aquelas que não são ligadas à área do direito,
é porque o menor emancipado não pode retirar a carteira de habilitação. Essa é uma questão que a gente se depara com algumas pessoas que, como você falou, não têm aí o domínio ou até noção da área do direito, porque ela está apta à vida civil e não pode tirar a CNH. O problema de você tirar uma CNH de um veículo, eles têm consequências administrativas, cíveis e criminais. Quando você passa num sinal vermelho, ultrapassa a velocidade permitida, você aí vai responder administrativamente perante o órgão que você infringiu as regras de trânsito. Quando você colide o veículo, você vai ali, muitas vezes houve só um dano material, então você vai ter uma repercussão na esfera civil. Mas existem os crimes que estão previstos no Código de Trânsito Brasileiro. E eles são crimes que podem ser culposos, que são culposos. Mas também você pode usar, e existe aí a situação de que a pessoa comete um crime com o veículo e ele vai já sai do Código de Trânsito e vai para o Código Penal. Ele se torna um crime doloso. Entendi. Você usou o carro como arma, você quis matar uma pessoa, você atropelou com vontade, então você usou aquele carro como uma arma. Em síntese, o menor emancipado, então, ele continua inimputável. Ele continua inimputável. Por isso ele não vai porque ele não está apto aí, não está de acordo com o Código Penal, que é a menoridade, a maioridade inicial aos 18 anos, menos de 18 aí nós temos a menoridade total, e ele não poderá responder criminalmente, né? Então, a emancipação, então, antecipa apenas a vida civil, né? Haver obrigações... Os efeitos civis. Civis, né? Doutor Rogério, o tempo realmente voou. Infelizmente, nós estamos chegando ao final do nosso programa. O Mundo Jurídico, mais uma vez, agradece a sua participação e todas as informações aqui prestadas e abre agora espaço para as suas considerações finais. Evaldo, muito obrigado. Mais uma vez, participar aqui do Mundo Jurídico, trazendo esse tema que reputo ser bastante interessante. É um tema que hoje está em tramitação no Congresso Nacional e pode ser a qualquer momento revisto pelo CONTRAN, tendo em vista essa decisão aqui da Justiça Federal, que mostrou a extrapolação dos limites. Você obrigar, na época de hoje, que veículos saem de fábrica automáticos, dizer que esse veículo não pode ser, a pessoa não pode se submeter ao exame de CNH nele, é criar uma regra contra a tecnologia, contra a evolução, que traz essa opção não como conforto, mas como um meio de dirigir mais fácil diante desse trânsito caótico que nós temos hoje. E aí você dizer, não, você só é obrigado a tirar a CNH em veículo mecânico. Eu acho que essa decisão bastante interessante, como já falei, e repito, vem para regular o Sistema Nacional de Trânsito para que pessoas possam se submeter ao exame de forma mais cômoda, né? Obrigado. Tá Ivelise Maia. O Conselho Nacional de Justiça determinou que as titulares da 20ª e 22ª Varas Cíveis de Fortaleza atendam a advogados e advogadas independentemente de agendamento prévio. De acordo com a OAB Ceará, as juízas limitavam o atendimento aos advogados em apenas 2 dias na semana, em horários restritos. Ainda segundo a ordem, a decisão foi de extrema importância e garante a aplicação do artigo 7º, inciso 8º da Lei 8.906 de 94. De acordo com o coordenador do Centro de Apoio, José Navarro, essa prática de agendamento está se tornando recorrente entre os magistrados. A Previdência Complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. O brasileiro percebeu que é preciso pensar no futuro, poupar hoje para ter qualidade de vida amanhã. Na prática, os planos de previdência complementar funcionam como uma poupança. É um investimento de longo prazo em uma forma de investir bem flexível e transparente, em que você pode acompanhar através de extratos a rentabilidade de seus investimentos. Formar uma reserva financeira para realizar um sonho e planejar uma aposentadoria segura a longo prazo, além de uma renda para o caso de invalidez e uma pensão paga aos seus beneficiários caso ocorra alguma fatalidade. Esses são os principais objetivos de quem já aderiu ao plano de benefícios previdenciários do advogado OAB Prev Ceará. A Escola Superior de Advocacia do Estado de Ceará, a ESA, tem desenvolvido uma série de ações visando formar, capacitar o advogado cearense. E para falar sobre algumas dessas iniciativas, nós conversamos agora
com o diretor executivo da escola, Dr. Marcel Feitosa. Dr. Marcel, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Prazer é todo nosso, Herveldes. Inicialmente, eu gostaria que o senhor destacasse a importância de qualificar o advogado cearense. Nós temos acompanhado o esforço que a Escola Superior de Advocacia, a ESA, tem feito no sentido de preparar o advogado cearense para o embate jurídico do dia a dia. Herveldes, nós temos uma advocacia que é reconhecida nacionalmente como uma advocacia de primeira linha. E a Escola Superior de Advocacia tem a missão de qualificar os colegas advogados, porque você bem sabe que nós vivemos aí no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, um volume muito grande de alteração legislativa. Então, é de extrema importância que a escola esteja antenada com todos esses assuntos e oferte cursos para que os colegas possam se reciclar e se qualificar para o seu exercício profissional. Doutor Marcel, uma grande novidade aí lançada pela escola foi a formação de grupos de estudo, que são grupos presenciais. Queria que você falasse um pouco sobre esses grupos. Sim, eu sou muito contente com essa sistemática dos grupos de estudo. Acredito que no grupo de estudo você consegue desenvolver assuntos do dia a dia. Nós temos 3 grupos de estudo. Nós temos o grupo de estudo em Direito e Processo do Trabalho, um grupo de estudo previdenciário e um grupo de estudo de processo civil. Se reúnem regularmente, você pode conferir na página da Escola Superior de Advocacia, esace.org.br. O calendário de reuniões é aberto ao público e é comandado o Núcleo de Estudos Trabalhistas pelo professor Rafael Salles, o de Processo Civil pela nossa diretora adjunta Ana Carine Moreira e o de Previdenciário pela Comissão de Estudos Previdenciários da OAB, comandada pela Regina Jansen. Uma outra novidade são as gravações dos cursos online. O conteúdo é próprio, desenvolvido nesses cursos? Sim, Herveldes. Essa é uma grande novidade, porque seria muito fácil para a Escola Superior de Advocacia conseguir parcerias para trazer um conteúdo gravado pelo Brasil afora e disponibilizar para o colega advogado. Mas nós evitamos esforços e conseguimos uma parceria com a Fortes Informática e a Elore, 2 empresas locais que nos fornecem a estrutura de estúdio e já iniciamos a gravação do nosso conteúdo próprio para ensino sem distância. Esse é o nome do projeto, ESA Ensino Sem Distância. Quando é que as aulas começarão a ser veiculadas? A nossa expectativa é que agora em julho, no mês de julho próximo, já tenhamos disponível algumas aulas. Iniciamos gravações de Direito Previdenciário, com o professor Tiago Albuquerque. Ontem fizemos um convite ao professor Armando Costa para lecionar sobre Direito Processual Penal, já aceito. Nas próximas semanas já entrará em estúdio para iniciar as gravações. E também sobre o processo judicial eletrônico com o professor Renato Torres. Doutor Marcel, a Escola Superior de Advocacia do Estado de Ceará, ela tem feito um esforço enorme no sentido de levar todas essas ações também para o interior do Estado. Ou seja, eu estou falando da interiorização das ações da escola. E um grande projeto nesse sentido, que eu percebo, foi o ESA na Estrada, recentemente lançado, que é um projeto itinerante que vai às subseccionais. O senhor poderia falar sobre o ESA na Estrada? Posso sim, Herveldes. O ESA na Estrada surgiu a partir da OAB itinerante. Em fevereiro último, nós percorremos todas as subseções do interior do Estado para colher as demandas relativas à OAB, à Escola Superior de Advocacia e à Caixa de Assistência de Advogados. E percebemos a necessidade da presença física de professores para lecionar cursos por todas as subseções. E aí escolhemos uma temática que foi recorrente nas nossas conversas com a Advocacia do Interior do Estado, que é um curso de cálculo trabalhista, entendendo os cálculos da petição inicial. A partir daí, formatamos o ESA na Estrada, que é a ESA itinerante, que vai percorrer todas as subseções, já estivemos em Crateús, no Crato, estaremos agora em Juazeiro e percorreremos todas as outras subseções até o mês de agosto. Esse é um projeto que leva a escola superior mais próximo do nosso colega advogado do interior do Estado. É a democratização do ensino e a ESA vai aonde o colega precisa. Doutor Marcel, a ESA fez também recentemente uma parceria com a Associação dos Advogados do Estado de São Paulo. Qual é o objetivo desta parceria? Herveldes, a ASP, a Associação dos Advogados do Estado de São Paulo, é uma entidade muito antiga, muito atuante,
que desenvolve um belíssimo trabalho na região de São Paulo e também oferta para algumas regiões do país. Nós estivemos reunidos com o superintendente da ASP e fizemos um pedido para que os cursos online ao vivo, é uma outra modalidade de ensino à distância, online ao vivo, fossem disponibilizados para o colega do interior do estado, da capital, para que a gente possa trazer mais essa ferramenta para a qualificação da advocacia cearense. Então, firmamos uma parceria nesse sentido, já temos uma parceria antiga com a ASP, com os cursos telepresenciais, que são transmitidos nas sedes das subseções, e acrescentaremos ao convênio os cursos online ao vivo. Doutor Marcel, eu gostaria que o senhor fizesse aqui uma espécie de balanço do primeiro ano desta gestão, o senhor está aí à frente da Escola Superior de Advocacia, trazendo alguns números, né, de cursos ofertados, de advogados formados, mas eu gostaria que o senhor respondesse, fizesse esse balanço logo após um breve intervalo. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Nós voltamos a entrevistar o diretor executivo da Escola Superior de Advocacia do Estado de Ceará, doutor Marcel Feitosa. Doutor Marcel, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi que o senhor realizasse aqui um breve balanço sobre as principais ações desenvolvidas pela escola no primeiro ano de gestão. Velt, nós temos números significativos, que eu reputo significativos. Tivemos mais de 8.000 alunos passando pela Escola Superior de Advocacia do Ceará no ano de 2016. Foram 120 professores, de pós-doutor, a doutor, a mestre, a mestrando, a especialista, a graduado, de todas as especialidades possíveis. Tivemos mais de 252 cursos ministrados entre capital e interior. E tem um número que eu reputo significativo e que me tocou particularmente. Pela primeira vez, nós fizemos mais cursos no interior do estado do que na capital. Isso demonstra o nosso esforço pela interiorização do ensino jurídico no estado do Ceará e a democratização desse ensino. Sabemos que temos um déficit com o interior do estado, mas o primeiro passo para a gente galgar e estreitar esse relacionamento e diminuir essa diferença é o reconhecimento. E a partir do reconhecimento nós implementamos algumas políticas de interiorização que nos são muito caras e que nos trouxeram resultados significativos. Doutor Marcel, a escola inclusive realizou esse ano o Congresso Internacional de Direito Penal no Cariri. Foi em parceria com a URCA, né? Isso, nós temos estreitado o relacionamento com as universidades, né, com as instituições de ensino superior. Em uma parceria muito bem sucedida com a URCA, realizamos o primeiro Congresso Internacional de Direito Penal do Cariri. Foram 570 inscritos, contamos com a participação efetiva da ESA do Crato, sob o comando do professor Reno Feitosa, que foi o presidente do Congresso. Tivemos professores da Espanha, da Itália, de todo o Brasil, e a Escola Superior se sentiu muito prestigiada com a presença desses alunos, professores, acadêmicos e advogados que estiveram no primeiro Congresso Internacional de Direito Penal do Cariri. E a escola está se preparando agora para realizar o primeiro encontro da Jovem Advocacia do Centro-Sul do Ceará, não é verdade? Isso, dia 7 e 8 próximos de julho estaremos na subseção de Iguatu com o primeiro encontro da Jovem Advocacia do Centro-Sul do Ceará. Vai ser um marco para a região, trataremos de temas relevantes para o início de carreira, temas importantes para que sejam superadas as dificuldades do início de carreira e certamente replicaremos esse modelo que será bem sucedido às outras subseções que assim desejarem. O preparatório para o curso de mestrado em Direito da Universidade Federal do Ceará tem continuidade? Tem sim, nós estamos com as aulas já acontecendo, é uma parceria já antiga com o Instituto Conceito, com professores renomados que preparam para o mestrado da UFC, que é o atual, mas também preparam para o mestrado da Unifor. Um curso de excelência com professores altamente capacitados que tem trazido um resultado significativo para os alunos que participam dele. Doutor Marcel,
Quais são as perspectivas da Escola Superior de Advocacia do Estado do Ceará para o segundo semestre deste ano? Hervelt, nós entraremos aí no segundo semestre com uma novidade, lançaremos um edital para os professores que queiram ofertar cursos na ESA, apresentar seus projetos, democratizando a escola não é do diretor executivo Marcel, não é da diretoria da UAB, a escola é da advocacia cearense e entendemos que através de um edital público nós estaremos ofertando a oportunidade para qualquer professor que queira ministrar um curso na Escola Superior de Advocacia, apresentar o seu projeto, a diretoria acadêmica irá apreciar o projeto, dar uma resposta. Então entendemos que até o mês de julho estaremos com essa informação disponível, pública, no nosso site, esace.org.br, para que todos tenham conhecimento da nossa programação para o segundo semestre. O segundo semestre conta com o mês de agosto, que terá uma programação específica, voltada para o mês do advogado. Teremos a oportunidade de retornar aqui para explicar o que a Escola Superior de Advocacia vai desenvolver para o mês do advogado, mas tenho certeza que estamos aí atentos e firmes no propósito de ofertar cursos nas mais variadas áreas de atuação para que você, colega advogado, se qualifique, se recicle na Escola Superior de Advocacia, que é a sua casa do conhecimento. Doutor Marcel, infelizmente nós estamos chegando ao final da entrevista. O programa jurídico agradece a sua presença e parabeniza aqui de antemão a Escola Superior de Advocacia do Estado de Ceará por todo esse esforço que vem fazendo no sentido de difundir o ensino jurídico, não só na capital, mas também no interior do Estado, e abre agora espaço para as suas considerações finais. Hervelt, eu quero agradecer mais uma vez o espaço, esse espaço que nos proporciona ter um diálogo direto com os operadores do direito do Estado do Ceará. Quero dizer a todos vocês que estamos na escola esperando todos com sugestões, com críticas, para que possamos seguir nesse trilhar de caminho, pavimentando aí a advocacia do Estado do Ceará, o ensino jurídico, da melhor forma possível. Obrigado. Ivelise Maia. Ingressar no ensino superior e técnico é um grande passo para os internos do sistema prisional transformarem suas vidas através da educação. Com a nota do Exame Nacional do Ensino Médio para pessoas privadas de liberdade, 5 apenados conquistaram vagas em instituições públicas e particulares através do Sistema de Seleção Unificado, o SISU, e do Programa Universidade para Todos, ProUni, em 2018. O resultado da primeira chamada foi divulgado neste mês e os índices de aprovação ainda podem aumentar com as chamadas seguintes à lista de espera. Alimentos, biomedicina, educação física, engenharia civil, gestão comercial e sistemas para a internet foram os cursos nos quais os internos garantiram suas vagas. Vamos conferir agora as dicas dos principais concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil na nossa agenda. Acompanhe. Tribunal de Justiça do Ceará, inscrições de 26 de fevereiro a 6 de abril. Tribunal de Justiça do Espírito Santo, inscrições até 2 de março. E a gente fica por aqui. Acesse a página do programa no Facebook, Instagram e assista todos os programas do nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e a gente se vê na próxima semana. Até lá! TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.